Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente começa hoje mais uma suporte interativa. Hoje a gente está com a Mirelle Filomeno, uma super profissional da área que eu tive o prazer de conhecer e que a gente só se conhece online, mas que ela vai contar um pouco aqui sobre porque ela tem muita experiência e demoraria dias, né? Então eu quero que você fale um pouco sobre você, a sua carreira, como que você começou na área. Oi, Simone. Tudo Obrigada pelo bem? convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que essa nova forma de a gente se conhecer, de a gente estabelecer novas relações, né, é online. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero dividir um pouco da minha história. Espero que isso eh, se conecte, né, com as pessoas. Espero que isso inspire, ajude a direcionar. Vamos conversar sobre RH, vamos conversar sobre carreira. Então, já que você falou, já que você me deu aí a deixa, eu quero contar um pouco da minha carreira. Eu acho que tem um pouco de mudança, tem um pouco de eh, não nasci RH, mas me tornei RH por paixão. Então, eu fiz direito e acho que esse é um bom começo, porque na minha época fazer direito significava que você ou ia prestar concurso ou seria advogado, acabou, né? E hoje eu acho que existe um leque, como em várias outras carreiras, né? Um leque de oportunidades, várias coisas que a gente pode fazer. Eu fiz direito, trabalhei por muitos anos na área tributária, em empresas de auditoria, na área de consultoria tributária. Depois, quando eu cansei um pouco da rotina ali do trabalho e comecei a avaliar o mercado e comecei a estabelecer ali conexões para mudar de carreira, surgiu a oportunidade de eu me tornar headhunter. E aí, como headhunter, né, esse início de transição para RH foi justamente passar a recrutar pessoas de uma área que eu conhecia, uma área para a qual eu trabalhava, né, ou na qual eu trabalhava. Então, meu primeiro contato com o RH, e eu costumo brincar com os RHs de empresas, acho que esse é o tema aqui, né? Quando a gente fala do RH, eu conheço o RH sob vários aspectos, né? Então, esse meu começo como headhunter me permitiu estabelecer contatos com vários RHs, conhecer um pouco da rotina de recrutamento e seleção em especial. Por alguns anos, eu trabalhei em várias consultorias como headhunter, e aí, depois, veio um convite para eu ir para a empresa, e aí eu me tornei RH também de empresa. Então, as pessoas falam do tal do outro lado da mesa, da consultoria, eu passei por isso, eu entendo isso, né. Eu fui para uma empresa, uma indústria do setor automotivo em São Paulo, para cuidar de RH para toda uma operação, na América do Sul, dessa empresa na América do Sul. E como RH, acho que foram vários os desafios, porque com recrutamento e seleção, como business partner, eu olhava para vários negócios em vários países diferentes, acho que isso me deu também uma bagagem bem legal. Experimentei uma outra realidade também de indústria, numa empresa de papel e celulose. Era um fundo de Singapura, então trabalhar com asiáticos também uma outra cultura, acho que foi super legal. Então, eu acho que eu consegui, ao longo da minha carreira, me tornar RH e perceber olhar para sob vários pontos de vista diferente, o RH, né. E aí depois eu brinco que peguei um pouco de tudo isso, me tornei consultora para falar assim: "Pessoal, eu entendo um pouco as aflições desse outro lado aí", e dentro de tudo que eu já vivenciei, eu acho que o link aí com o RH atual é a gente falar, vamos lá, a gente está todo mundo no momento de conversar sobre as mesmas coisas. Aliás, eu acho que a gente está num momento, agradeço pelo convite, porque eu acho que a gente está no momento onde a gente realmente precisa falar, Simone. Então, essa é um pouco da minha história e isso me trouxe até aqui. Ai, que bom. Com certeza, assim, eu vejo assim que você tem muita coisa, assim, né? Viveu muita coisa, né? E hoje, conversando com uma pessoa em comum que a gente conhece, ele estava comentando mesmo, né? Que vocês trabalharam numa empresa assim que trouxe muita bagagem, né? Muita cobrança e muito tudo ao mesmo tempo, né? Esse movimento, assim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o RH, né, dentro das Aham. organizações e por causa de toda essa sua experiência aí.
Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou mudar um pouco o Claro, rumo da pauta aqui. claro. Tem uma pergunta aqui que eu estou bem curiosa assim para ver sua visão. É, qual é a diferença do RH nas empresas comuns para as empresas de alta Uhum, performance? Hoje você é consultora, você uhum, atua com empresas menores, né, sim. de porte, mas você Uhum. tem uma experiência que você começou em grandes empresas. Como que você vê essa diferença? E como que isso influencia no resultado sistêmico da empresa? Legal. Esse é um ponto bem importante, né, eu acho que existem empresas que são reconhecidas, hoje por alta performance e tudo depende dos indicadores e da estratégia que a empresa tem, né. Então, vamos falar que empresas hoje que retêm pessoas, que têm na pauta temas importantes como, diversidade, que oferecem de fato um plano de carreira sólido, que as pessoas conseguem é um plano tangível, né, que as pessoas conseguem vislumbrar o lá na frente, empresas que são reconhecidas como ótimos lugares para se trabalhar, bons lugares para se trabalhar. Então, vamos considerar que assim, as empresas de alta performance têm os indicadores ali que demonstram que as pessoas têm importância e que assuntos importantes relacionados à gestão de pessoas estão na pauta, né? E aí eu acho que a gente vive um momento muito interessante de empresas menores, seja no tamanho da estrutura, seja no faturamento, olharem para essas boas práticas e começarem a colocar isso no DNA desde o início. Então, hoje eu tenho trabalhado, vou fazer um mix aqui, eu vou fazer um vai e volta na tua pergunta. Eu acho que as empresas de alta performance, lá atrás, realmente enfrentaram alguns problemas com o coração muito aberto. Escancararam realmente algumas discussões, colocaram na pauta do RH, deram poder para o RH. Eu acho que o grande ponto, você fala assim, o que que eu acho que tem de diferente? Uma empresa com alta performance, uma empresa com resultados, uma empresa com valor. A Luísa Trajano falou isso outro dia, né, relacionando a questão do principal ativo, do principal valor das empresas hoje está nas pessoas. Eu acho que é isso, as grandes empresas colocam o RH para conversar junto na tomada de decisão, no alinhamento estratégico. Então, eu acho que esse é o grande ponto que garante o sucesso da agenda do RH nessas companhias, a participação desde o início da estratégia, do alinhamento estratégico, eu acho que esse é o grande ponto. Essas empresas que eu tenho trabalhado aqui, que tem sido o meu foco, pequenas e médias, eu acho que as empresas precisam ter a importância do RH na pauta para que o trabalho flua. Então, eu acho que elas olham para as grandes empresas, eu não sei até que ponto elas conseguem entender que lá também, mesmo grande, começou muito provavelmente do zero. Começou ali num momento de turbulência, de falar, meu Deus, a reestruturação da área, quem vai vir? Vamos colocar uma pessoa aqui que já é daqui, ou vamos contratar, vamos trazer do mercado, tal. Então, eu acho que as empresas hoje estão olhando para o RH, e o mais importante para mim, na hora de trabalhar com uma empresa, Simone, é entender até que ponto o RH está na pauta da alta liderança, até que ponto eles querem olhar para dentro de casa, conversar com as pessoas, pensar em soluções, fazer o benchmark, quer dizer, olhar para o mercado e falar assim, quais são as melhores práticas que as empresas estão fazendo e incorporar isso na medida do possível. Então, eu acho que a principal diferença está onde o RH está sentado, se é na mesa junto com a diretoria ou se é esperando ali ser chamado num Teams, num Zoom, para tirar pedido. Né? O que você precisa que o RH faça? Independentemente da conotação, eu acho que a gente também comete um erro, às vezes, de falar assim, ali o RH é DP, ali o RH é estratégico. O RH é estratégico se você participa como RH da definição da estratégia. Né? Para mim, esse é o ponto muito claro. E você só consegue ser estratégico se você tem contato com a estratégia, se alguém falar para você, ó,
a gente está indo no caminho certo, vamos discutir, vamos alinhar. Então, Participar junto, assim, né? exato, exato. Eu acho que isso até, atualmente, isso transcende o porte da empresa, os resultados. Eu acho que boas práticas depende de quão poderoso e estratégico, de fato, o RH é. E assim, dentro disso que você falou, você sempre fala uma coisa que eu acho interessante, da simplicidade, né? Porque assim, uma empresa grande ou pequena, né? Você está dizendo assim, é a cultura, é o valor da empresa que vai determinar assim se ele está participando estrategicamente ou não, né? Então, não importa o tamanho, né? E às vezes a gente pensa que tem que fazer algo mirabolante, quer fazer tudo de uma vez, e não, né? Muitas vezes isso é pontual, você tem que olhar naquele problema e começar ali ou detectar, né? É, eu acho isso muito interessante, assim, quando você diz, porque às vezes você fala, vamos implementar, às vezes alguém da empresa pensa, mas aí quanto custa e já vem o dinheiro, e já acham que é tudo, e não é tudo, às vezes é uma coisa que você começa devagar e você vai construindo, né? No Claro, e construindo simples. junto, né? É, Exato. Eu brinco que como consultora hoje, o que eu mais tenho feito, e recebido como um pedido é o arroz com feijão, porque eu acho que a gente está num momento, com tanta informação, a gente recebe tanto dado, a gente consegue mensurar tanta coisa, e a gente está esquecendo de definir a estratégia, e não só definir a estratégia, mas compartilhar e garantir que essa estratégia está sendo executada. Eu brinco que uma vez eu tive um feedback de um gestor meu, que era italiano, e ele falou assim para mim, Mirelle, sempre ajusta a tua mensagem à sua audiência. E aí ele usava uma expressão em inglês que até hoje eu uso muito, ele falava trust and verify, quer dizer, e esse verify italiano tinha um sotaque é. ali bem forte, trust and verify. Você confia, e acho que esse é o grande segredo para os líderes em todas as áreas, confia, mas verifica se está sendo feito, verifica se a pessoa não precisa de ajuda, faz os ajustes necessários, e acho que nós, como consultores, independentemente da área do RH que a gente está atuando, se a gente tem como parceiro, porque acho que esse também é um outro ponto legal hoje da consultoria, eu sempre escutei muito, o RH faz o que é estratégico e delega o operacional. Mais ou menos, porque tudo faz parte da agenda do RH. Então, eu acho que o profissional especialista na área de recursos humanos, independentemente de rotinas mais, que a gente fala dos hard skills, né, rotinas mais ligadas a DP ou as rotinas ligadas ao RH estratégico, eu acho que tudo é importante para garantir que todos os processos estejam funcionando de acordo com o que a empresa precisa. Mas eu acho que nesse processo do fazer o arroz com feijão, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanta reunião, é tanto tempo inteiro, que a gente perde a mão no básico. Então, eu tenho sido chamada muitas vezes para conversar sobre questões que são, de fato, básicas do dia a dia de uma empresa, mas que, de repente, é aquele olhar diferente que você fala assim, olha, eu acho que é um pouco também do boom dos trabalhos de mentoria com pessoa física ou dentro do ambiente de empresa, porque é simplesmente ter uma outra pessoa conectada ali com o teu dia a dia, olhando para aquelas oportunidades ou para aquelas dificuldades que você está tendo e propondo outras soluções que talvez sozinho ou sozinha, né, você não enxergasse. Então, eu acho que é o simples, bem feito, sim, e sabendo exatamente de onde você está saindo, onde você quer chegar e buscando aliados pelo caminho, né. O simples não quer dizer fácil. Às vezes eu acho que, né, a Confunde. gente tende a confundir, mas eu acho que estou numa fase do feito é melhor que perfeito, o bom é inimigo do ótimo. Estou aplicando um pouco disso, Simone, no meu dia a dia. Faz parte, porque senão também tem também aquele que diz, né, melhor fazer do que não fazer, né? Porque Claro, às vezes eu fica sou super pensando, partidária disso. pensando e não sai do papel, né? E nem da cabeça. Exato, E a exato, empresa é um organismo vivo ali, né? Toda claro. hora em um movimento, e as pessoas, né?
E acho também, Simone, que a empresa também não precisa. Tem certas coisas que eu acho que, principalmente falando em gestão de pessoas, falando em RH, de repente a empresa também não precisa se apressar, né, para fazer alguma coisa relacionada a RH. De repente não é o momento, de repente você precisa criar dados, você precisa criar meios para que as pessoas sejam ouvidas, e mesmo assim, essa é uma outra expressão que eu gosto muito de usar, às vezes você não precisa resolver a questão de imediato, mas você precisa pelo menos endereçar, falar assim, ó, tá na pauta, isso vai acontecer, só não é agora, porque a gente está criando toda a base para que num futuro próximo isso aconteça, né. Também é outro ponto que eu tenho visto bastante nas empresas. Tudo no tempo e na estrutura que precisa, né? Exato, exato. E deixa eu ver uma perguntinha aqui. Eu estou à disposição, é sempre ótimo falar com você sabe. Eu que aprendo muito, super, Que toda isso. vez, assim. Aqui é troca, é um canal para troca. Agora com a pandemia, assim, claro, né? Até já enjoou essa palavra, esse assunto, mas como que você vê essa interação funcionário, empresa? Por quê que eu estou te perguntando isso? Porque a movimentação, assim, até de trabalho, ela mudou, né? Muitas pessoas Claro. fazendo home office, e aí muitas empresas viram que isso foi positivo, que deu resultado, que os funcionários estão rendendo, mas por um outro lado, os funcionários no começo, muitos, né, gostaram muito, e depois já chegaram à exaustão, porque ficam em casa e aí não tem hora para terminar. Então, assim, Sim. Como que você enxerga isso e o que foi tirado de positivo? Assim, o que você acha que evoluiu disso, né? Falando de coisa boa, do que a gente pode levar Claro. para frente. Claro. Eu acho que tem vários pontos aí, um dos principais que eu sempre digo, é que nós fomos obrigados por uma determinada situação, pela situação da pandemia, por não poder sair de casa e tudo mais, a gente foi obrigado a acelerar alguns processos, né, coisas que de repente levariam aí a gente confirmou tendências em um espaço de tempo muito curto, né. Há quem diga que esse contexto de mundo mudou, a nossa forma de ver, e até acelera um processo de mudança de gerações, porque um perfil do profissional, o perfil das pessoas, as crianças que nasceram há 3 anos atrás, as crianças que estão nascendo agora, né, a gente parece que não precisa mais observar 10 anos, de uma geração para falar assim: "Nossa, a geração mudou". É muito louco, as crianças nascem, você olha um Teatro, recém-nascido, né? você fala: "Espera aí, né, essa criança já tem 1 ano", porque o nível de interação com o mundo é muito mais acelerado. Então eu acho que por conta da pandemia, do não sair de casa, as empresas foram obrigadas a aderir ao home office, o que eu acho que é muito diferente de empresas que têm a cultura do home office. Exemplo, tá? Cansei de ver e de ouvir isso. "Ah, tô te ligando, você tá na praia?". Eu ouvia isso há 10 anos atrás, quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, era sempre assim, essa era a piada pronta, né. "E aí, Mirelle, tá na praia?". Você falou: "Não, não tô na praia, tô trabalhando". "Tô no Rio de Janeiro, não tô te vendo". "Você tá na praia". Então, é um tipo de cultura, num primeiro momento, eu acho que, assim, precisamos colocar todo mundo em casa, então vamos todos, trabalhar, de casa. As empresas que não tinham isso e se viram obrigadas a aderir a isso, então, vai ter uma dificuldade ali com os equipamentos, com a internet, coisas bem básicas. As empresas que já tinham isso um pouco mais avançado, estavam tratando de outras pautas, ergonomia em casa, como conciliar a questão da maternidade. Então eu acho que a gente não tinha a cultura do home office, precisamos estabelecer isso num prazo muito curto e de maneira muito rápida. Se você falar para mim, eu acho que foi super adequada a forma, talvez não. Então, naturalmente, cada empresa teve lá os seus percalços, as empresas tiveram as suas dificuldades e as pessoas também, porque não faz parte da cultura. Então, eu acho que o reflexo, o home office para valer, a gente vai colher resultados quando todo mundo estiver vacinado e as empresas optarem por não voltar para o home office.
Então, eu acho que esse lance da cultura do home office ainda não foi totalmente digerido, e acho que a gente precisa ver ainda o resultado disso. A gente não sabe, agora está completando um ano, a gente ainda não sabe o impacto disso em avaliação de desempenho, a gente não sabe o impacto disso para endomarketing, o onboarding nas empresas, os relacionamentos, porque é claro que existem os aspectos comportamentais, quando você fala em avaliação de desempenho, em promover alguém na sua equipe, é claro que naturalmente as afinidades, os vieses, isso conta. E quem ainda não se conhece? A gente está falando aqui de uma parceria, né, de consultoras, de conversas por pessoas que a gente tem em comum. Mas imagina, a gente trabalha juntas, você é minha gestora, você vê minha performance só online. A gente ainda não criou esse hábito, né? E eu tenho conversado com alguns amigos fora do Brasil também, principalmente na América Latina, essa ainda é uma característica, né? O pessoal é uma característica ainda no México, é uma característica na Argentina. E aí, a gente não tem esse elemento fazer negócios, relacionamento virtual só. A gente ainda não está colhendo frutos de uma prospecção comercial 100% online. A gente ainda está voltando naquela base que a gente conheceu pessoalmente. Então, tudo isso para te dizer que eu acho que tem coisas da pandemia que eu, particularmente, Mirelle, acho que a gente ainda precisa avaliar um pouco mais para frente. Ainda não está pronto para a gente avaliar de fato os impactos e os resultados. De positivo, eu acho que trouxe justamente essa provocação, esse pensar no negócio de um modelo diferente e obrigar também a gente a pensar em produtividade. Pô, faz tempo que a gente não precisa mais da coisa do entre às 8, vou sair às 6, só vou embora depois que meu chefe for embora, sabe? A gente, eu acho que obrigou a trazer para a agenda das empresas de RH, de todas as empresas de modo geral, a pauta da produtividade, né? Então, de positivo, eu acho que tem escancarar as conversas. A gente precisa falar sobre esses assuntos, a gente precisa conversar a respeito. Acho que esse é o lado positivo. Provocar dos gestores não dá mais para encontrar ali no cafezinho, você precisa, ó, ligar, chamar no vídeo, né, chamar no WhatsApp, mas você precisa se comunicar de alguma forma. Mas tem N coisas positivas, né, Simone? Acho que assim como mesmo os pontos mais difíceis, eu consigo enxergar que isso é uma baita oportunidade de trabalho para a agenda do RH. Com certeza, concordo. E assim, até falando sobre isso que você falou da questão de produtividade, né? Porque hoje a legislação brasileira ela influencia muito assim o RH, né? É muito processo, é muito Sim. o tempo, né? Então, mas por que é assim? Ué, porque é assim, porque é a legislação, né? E tem que funcionar assim. Então, e tem muitas empresas de fora quando vêm para o Brasil eles não entendem muito isso, né? Para eles é uma coisa muito mais fácil no país de origem deles. E assim, qual é o seu ponto de vista assim sobre isso, dessa influência da legislação no sentido de como isso caminha dentro das organizações, se atrapalha? Eu não sei, né? Você teve contato aí com com empresas assim da América Latina, né? De outros países. Você tem algum país que você viu que falou, nossa, aqui a legislação ela colabora porque é muito mais ágil, ou não, né? Como que você vê isso com a sua experiência? É interessante, né? Porque eu vou te responder o óbvio. O lado do RH de processos que funcionam nos Estados Unidos e na China é maravilhoso. As regras estão claras, né? Eu acho que o grande ponto é o processo ele não toma muito do seu tempo, porque o processo é conhecido e o processo funciona, né? Eu particularmente, talvez pela minha origem em empresas de auditoria, eu sou fã de processos. Eu acho que hoje, com profissionais especialistas, seja no RH ou arrisco dizer que qualquer outra área,
profissionais especialistas, com processos bem desenhados e com ferramentas que otimizem o trabalho, né? Inteligência artificial, o que você utilizar de ferramenta para coletar dados e te ajudar na avaliação daqueles dados, se você tem esse tripé bem estabelecido, eu arrisco dizer que grandes chances de você ter excelentes resultados, atingir os indicadores tranquilamente. Agora, eu acho que o que eu mais gosto do modelo norte-americano, eu acho que é a visão conectada, o desenho do business partner, a questão do reporte matricial. Você tem uma determinada área, eu fazia parte, por exemplo, de um time de recrutamento e seleção em uma empresa americana que eu trabalhei. Então, eu tinha o chefe no Brasil, mas tinha uma chefe América Latina, que reportava para o chefe nos Estados Unidos. Você consegue direcionar bem os assuntos, né? A gente está falando de budget para recrutamento e seleção, sobe até chegar lá nos Estados Unidos. Você está falando de uma questão de legislação, pegando o início da tua pergunta. Tudo no Brasil é burocrático demais. A começar, vou pegar aqui o meu diploma ali, guardado na gaveta, mas que eu sempre uso, o advogado tende a falar difícil. Dentro do business, do RH, às vezes você vai tirar uma dúvida com um advogado, pelo amor de Deus, tenho um advogado em casa, fiz direito e tudo mais, sou uma apaixonada pela profissão e super defensora, mas às vezes você vai perguntar alguma coisa para um advogado, tem a especialidade dele, tem a especialidade que tiver. O artigo tal, falar isso, vamos lá, vamos focar no negócio. Sim ou não, quais os impactos? Depois tem a base legal, que de repente nem é isso que a pessoa lá na ponta quer saber. Então, eu acho que existe um resquício do perfil da burocracia inerente a tudo. Tudo que a gente faz no Brasil é burocrático. Outro dia, por exemplo, eu precisei de um serviço que seria feito na junta comercial e acabei fazendo online e funcionou. Eu falei, gente, provavelmente eu teria que ir no Poupa Tempo, eu teria que ir na junta comercial, teria que ir nos 3 lugares diferentes e online a coisa se resolveu. Quer dizer, por que isso não pode mudar a cultura do serviço público no Brasil? Então, estou pegando um gancho nisso para dizer o seguinte, eu acho que existe muita burocracia porque somos o Brasil, é assim que as coisas funcionam. A legislação, eu acho que ela ficou muito para trás em relação ao dinamismo do mercado de trabalho, e aí você tem situações que você pode conhecer N pessoas da tua roda de amigos, da família e tal, que falam assim, há 20 anos atrás, fulano foi para os Estados Unidos, hoje está com a vida feita, tem um carrão, tem uma casa. Por quê? Você chega lá, você vai trabalhar, você trabalha um dia, você recebe por um dia, você trabalha uma semana, você recebe por uma semana. Então, tudo isso faz com que estou resgatando aqui um pouco da produtividade, um pouco da questão do não ser burocrático, um pouco do que é o modelo norte-americano. É meio eterno enquanto dure profissional na empresa, sabe? Eu tenho amigos na Europa que já prevêem um mochilão 2 anos antes, o cara trabalha 2 anos para depois ficar viajando 1 ano. Então, as relações de trabalho mais dinâmicas, eu acho que permitem essa proximidade do RH. Eu acho que é mais fácil para qualquer pessoa entender qual é o processo, e ali você fala, estou afim ou não estou, eu vou até aqui. Americano almoça ali no posto de trabalho, para dar o horário, tchau, vou embora. A gente faz happy hour por causa do trânsito, você faz sei lá, happy hour porque seu chefe sai mais tarde que você enrola lá, toma um cafezinho e tudo mais para não sair cedo, para não ser mal visto. Então, Simone, eu acho que é tanta coisa ali junta e misturada nesse perfil, a legislação não ajuda, a cultura não ajuda, e enfim, e eu brinco às vezes que as pessoas que querem direcionar a carreira para uma empresa multinacional, elas precisam estar atentas a isso também, ao aspecto cultural. É claro que tem uma agenda ali de coisa, precisa falar inglês? Ainda precisa. Tem ferramentas lá de tradução simultânea, sem dúvida, mas o tete a tete ali, o online,
né, precisa se virar, mas esse aspecto cultural de você todas as vezes que eu precisei a trabalho, viajar ou interagir com alguém que estava fora, eu falava assim: "Mirelle, desintoxica e vamos ouvir". Existem países mais burocráticos que o Brasil? Sem dúvida alguma. Você fala, por exemplo, de salário na Argentina, é o salário bruto, é o salário líquido, tem uma série de descontos, e se é uma coisa que você não se atenta desde o início da negociação, de um processo seletivo e tudo mais, lá na frente pode dar chabu. Tem o lado burocrático na América Latina, em grande parte, sem dúvida, tem, mas eu acho que a gente precisa até aproveitar esse ano maluco que a gente está vivendo para falar assim: "Opa, espera aí, vamos ver o que que a gente consegue, tem a buro vamos ver como a gente", acho que esse é um outro ponto legal, vamos ver o que que a gente pode fazer de bom, mesmo nesse cenário tão complicado. Às vezes eu acho que é isso um pouco que falta na rotina de DP aqui no Brasil. Falei um monte, né, disso. Estou juntando as Dei uma volta. informações aqui. Porque o Dei DP uma volta. é muito operacional, né? É Exato, muito pesado e realmente eu vejo assim também, aí a qualidade do atendimento, aí você tem o processo, aí você tem as datas, porque daí tem influência total da legislação ali no que eles estão fazendo, exato, né? E não pode errar, e é uma pressão. exato. Realmente é complicado, assim. A gente que atua assim na área, a gente vê, né? E hoje, é claro, todo mundo quer as coisas rápido, porque a gente tem essa agilidade hoje, as ferramentas para facilitar, né? Então, Claro. às vezes, tem uma informação ou outra, mas realmente você falou uma coisa interessante que é um pouco de várias coisas, né? Você junta muitas coisas, e essa questão da cultura, assim, até que você brincou do cafezinho, né? Tem muito isso, né? E Claro, tem empresa que dá um horário, bate, mas e aí? E a questão da produtividade, né? Ele produziu, porque então ele poderia ter entrado às 9, saído ao meio-dia, e ele claro, ficou lá para quê? Assim, né? claro. Então, assim, é claro que não é tão simples assim, mas é uma coisa a se pensar, né? A desenvolver dentro da empresa Sim. aí. Outro E ponto que eu tenho falado, principalmente em quem cuida hoje dos processos de RH, DP, enfim, é assim: olhe para o que você faz e pense se teu gestor, se o dono da empresa, se o presidente da empresa chegasse para você e falasse assim: "Olha, o que que eu posso fazer por você?", tipo, gênio da lâmpada, sabe? Ó, resolver. 3 pedidos ou sei lá, eu topo um pedido só, já tá valendo, mas assim, ó, o que que eu preciso fazer para você que vai melhorar muito a sua rotina? Simone, às vezes as pessoas não sabem. Então, meu trabalho é burocrático, meu trabalho é operacional, ótimo, mas ele é fundamental para que toda ele é parte da engrenagem, né? É uma pecinha ali, o todo precisa funcionar e o seu processo é fundamental para isso. Mas o que que a gente pode fazer? Como você acha que você trabalharia melhor? Faz um pedido. E às vezes a pessoa não tem a dimensão do que é o que ela faz, assim, eu Às vezes eu está eu tão tenho no um cliente por automático que ela não presta atenção no que exato, pode resolver, né? exato, e você fala assim: "Bom, preciso, automatizar essa determinada rotina, tal, legal. Como você faz isso? Quanto custa? Você vai fazer interno? Vai precisar chamar alguém? Você já cotou?". Então, eu acho que a gente está num momento dessas cutucadas, sabe, para que mesmo quem acha que desempenha um trabalho no RH 100% operacional, entenda que aquilo é crucial para o negócio funcionar. E que Sim. mesmo aquela rotina burocrática, mas a legislação não permite, a gente não vai fazer nada que a legislação não permite. O ponto é, como a gente vai trabalhar melhor tendo esse ponto aqui que a gente não consegue abrir mão? O que que dá para fazer aqui de diferente? Só dá para a gente conversar a respeito do processo e ver, onde cada um, pode atuar? Beleza. Eu sou super fã de indicadores. Eu tenho um tempo de resposta que eu preciso diminuir. Qual que é o objetivo, sabe? Vou responder essa solicitação do meu cliente. Hoje eu levo 4 horas, eu quero diminuir para 2 horas. O que que eu preciso fazer?
sabe? Eu acho que às vezes essa é a provocação que falta para quem se coloca nessa questão de, o meu papel no RH é muito operacional. E isso eu acho que também gera um empenho e um desafio mesmo para a equipe, para a pessoa, né? E assim, dentro do que você falou, você nas empresas do Brasil, assim, como que você enxerga num todo essa questão? Você acha que as empresas hoje elas querem investir no funcionário ou elas ainda têm medo de investir para outra, né? Eu te pergunto porque eu escuto muito isso, sabe? Uhum. Não, Então, eu também. assim, às vezes é uma outra referência, né, que você Eu tem, também. e eu fico pensando, poxa, mas tudo bem, ele pode ir para a concorrência, como ele pode ir em qualquer horário, ele pode ir amanhã, hoje, depois, daqui 5 anos, Claro. 10 anos, mas a gente está desenvolvendo o mercado, o setor, né? Eu vejo Sim. como uma melhoria, e isso ele pode ensinar outros e outros profissionais que um dia você pode utilizar na sua empresa também, né? Eu acho que Claro, tudo é uma claro, sem troca, dúvida, assim. sem dúvida. Eu não consigo fugir da questão de produtividade, de resultados aqui com o teu comentário, Simone, porque eu acho o seguinte, eh, existem pessoas que, em uma determinada posição, que potencializa o que a pessoa tem de melhor, que eu acho que esse é um outro ponto também legal para a gente falar. Eu acho que a gente está num momento de mercado e num momento, sei lá, como ser humano, eu acho que o profissional precisa olhar o que ele tem de dificuldade, trabalhar aquilo, mas acho que o papo das empresas de: "Ah, isso você precisa melhorar, isso aqui não está legal", eu acho que é um papo meio cansado, sabe? Vocês vão falar assim: "Nossa, a Mirella é meio revolucionária", tá. Eu acho que a gente precisa contratar as pessoas pelas competências que elas têm, e assim, o que você tem de bom, você precisa potencializar isso. Vamos aproveitar o que você tem de bom e melhorar ainda mais, né. E claro, vamos trabalhar juntos o que você tem de não tão bom. Um dos meus, o meu chefe asiático, ele falava um negócio, era o presidente do fundo para o qual eu trabalhei. Ele falou assim: "Olha", quando eu comecei a trabalhar com ele falou assim: "Olha, você vai estranhar um pouco, na cultura americana, você faz alguma coisa, você vai falar: 'Uau, that's excellent, parabéns, que máximo', e tal". Ele falou: "A gente não, a gente vai te criticar pelo que você poderia melhorar, porque a gente já sabe no que você é bom". Então, um mix disso para mim é o seguinte: você é contratado pelo que você tem de bom e, assim, vamos potencializar o que você tem de bom. O que você precisa desenvolver, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar os caminhos, mas no fim do dia também a carreira é de cada um. A gente que tem que administrar a parada, né. Agora, o que que eu acho que é o grande, a grande questão aí? Acho que o treinar significa dar resultado, que vai ser bom para a empresa, independentemente do tempo que aquela pessoa fique naquela posição, né. Outra coisa que eu tenho trabalhado muito também é a questão de eu não sei quem é a pessoa que ocupa aquela posição, eu quero falar da caixinha. O que que aquela caixinha precisa fazer, o que que aquela função tem de responsabilidades, é ali que a pessoa precisa performar. Então, estou dando aqui um monte de volta para dizer que no fim do dia, eu acho que a pessoa tem que dar resultado dentro do tempo que ela estiver lá. E como empresa, eu acho que a empresa tem a obrigação de garantir que aquela pessoa tem todas as ferramentas, treinamentos, tudo o conhecimento necessário para desempenhar bem aquela função. Porque pode ser que a pessoa fique 1 ano lá e arrebente em termos de resultado, deixa um baita legado para a empresa, e muita gente vai se aproveitar daquilo que ela fez, e que, putz, a pessoa nem está mais aqui, ó, eu já ouvi isso numa empresa uma vez, eu achei ótimo, ó, cometa Halley, a menina passou por aqui, mas, pô, abalou as estruturas, colocou isso e isso de pé, deu uma revolucionada aqui, e várias pessoas, Simone, desde o processo seletivo, tem gente que fala: "Fulano não vai ficar", porque não tem o perfil, veio de outro tipo de empresa, mas chegou aqui, putz, abalou as estruturas num sentido super positivo, e não é bom? Você vai falar: "Nossa, investi na pessoa e ela saiu", mas o que ela deixou de bom, para a empresa, sabe? Ainda acho que é difícil
ter indicadores que eu acho que algumas empresas têm, mas não são todas as empresas que conseguem avaliar isso, mensurar isso num curto prazo. Mas eu arrisco dizer que, em boa parte dos casos, bons profissionais deixam um legado e já se pagaram muito bem. Faz tempo. E faz tempo. Exato, exato, exato. Então, assim como eu sempre digo, né, quando eu trabalho muito com startups aqui em Ribeirão, e eu falo assim, existem coisas que vocês estão experimentando agora, mudança de cultura, a estruturação da RH, que vocês vão deixar o negócio bonito para quem vem pela frente, mas quem vem não teve a chance de Teve participar o da desafio, construção. é. E assim, eu acho que tem coisas, né? Você precisa ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, também, mas assim, participar de um negócio, construir um negócio do zero, um RH do zero, é muito legal. Você pode fazer, eu já fiz isso várias vezes, e cada vez que eu vou apresentar o projeto da estruturação do RH, nossa, dá uma adrenalina, assim, é bom demais. Porque a experiência sempre é diferente e sempre vale a pena, eu acho. E mexer com pessoas, né? Sempre te traz uma coisa nova, por mais que você saiba como funciona, né? O processo, a teoria, enfim, as pessoas, as empresas, cada um é de um jeito e você tem coisa nova, né? E você Claro, aprende, você ensina, e do mesmo jeito que você falou, a pessoa, ela, num tempo curto, ela pode ter explodido ali, né? Fez muitas claro, coisas. E ela também levou muita coisa disso, né? Muito claro, aprendizado. Com certeza ela também teve uma benfeitoria ali para ela. claro, E, claro. Mirelle, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para os profissionais da área. É, sempre você super positiva aí, com energia. Ai, super. Eu acho que esse é o nosso momento, sabe, de profissionais do RH. Eu acho que a nossa cadeira no RH, ou a cadeira em casa, né, onde a gente trabalhou no RH, mas a cadeira que a gente ocupa, eu acho que ela vai ter o tamanho que nós dermos para ela. Eu acho que a gente tem obrigação de ser estratégico, e sermos estratégicos significa preciso saber qual é a estratégia, preciso conversar sobre a estratégia, preciso entender para onde a empresa está indo. Outra coisa que eu sempre falo nas consultorias, nos trabalhos de mentoria, eu acho que o RH também precisa enfrentar as conversas difíceis. E aí, pessoal, até onde a gente vai? O presidente, o diretor, até onde a gente vai? Qual que é o desafio que a gente tem aqui? Então, acho que é o nosso momento. Profissionais de RH sejam estratégicos e façam parte da tomada de decisão, ajudem de fato a desenhar a estratégia, porque somos responsáveis pelas pessoas, somos aí os guardiões, né? Levantamos a bandeira de gestão de pessoas, não tem nada mais importante nesse momento. Então, não dá para ser mais ou menos no RH, precisa amar muito, muito, muito o que você faz, mas eu acho que em uma palavra só é força, força. Vamos lá, não está fácil para ninguém, mas eu acho que na medida que a gente compartilha nossas dificuldades, na medida que a gente conversa a respeito, eu acho que a coisa flui. É Vão isso. abrindo, né? É como uma Exato. terapia, você vai contando, você mesmo vai Exato. se autoavaliando ali, né? Exato, a gente tem que conversar. Eu acho que esse é o momento para isso, né? Para saber o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão pensando. As pessoas querem falar sobre coisas importantes, né? Estejam com os ouvidos e corações sempre abertos. Certo, muito obrigada. Obrigada a você É, sempre. a Mirelle Filomeno, foi ótimo, adorei. E Obrigada, sim. sempre que você precisar, o canal está aberto aqui, quando você quiser contar, Oba, falar. oba, oba. Obrigada de coração. É sempre um Obrigada, prazer. Conte comigo mesmo. obrigada, um beijo.